Meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos e minhas amigas, né? É muito bom ter vocês aqui para juntos falarmos um pouco mais sobre filosofia e continuarmos a explicação do nosso conteúdo, né? Continuamos falando sobre continuamos falando em mais um capítulo, né? Sobre mais um capítulo do nosso livro, desta feita, capítulo 4, né? Intitulado A Consciência, tá? Então, esse capítulo vocês vão ver que é um capítulo fantástico para quem principalmente gosta da área de filosofia e para quem se apropria desse tema, consciência, uma vez que aparentemente a consciência é uma das matérias primas da filosofia, né? É como se fosse, obviamente, sem a consciência, né? Sem as devidas nuances da consciência, né? Eu não falo de crises existenciais aqui. Sem as devidas nuances da consciência, a filosofia não conseguiria ter as suas vertentes, né? Não conseguiria ter suas prováveis navegações, tá bom? Então, muito lindo esse capítulo. Não falaremos apenas nessa aula sobre ele, tá? Nas próximas aulas também falaremos sobre ele. Mas vamos continuar com a mesma dinâmica, uma aula explicando o conteúdo, na aula seguinte uma atividade sobre o conteúdo explicado. Ok, gente? O capítulo 4, né? Quem tem um livro didático pode acompanhar aí através do mesmo, tá? Capítulo 4, intitulado A Consciência. E esse tema é tratado no nosso capítulo, principalmente, além de outros filósofos, né? Principalmente com o filósofo Freud, Sigmund Freud, filósofo alemão. E Freud traz para a gente essa divisão fantástica de estrutura da consciência, tá? Então, pessoal, eu costumo, sempre quando eu falo sobre a consciência, eu costumo trazer um pouco o contexto da aplicação de Freud e um pouco da dificuldade de se criar essa estrutura que ele criou. Então, vamos lá. Se vocês observarem bem, agora, todos nós temos uma necessidade específica, né? Se para mim falta alimento, para o outro pode faltar dinheiro, para o outro pode faltar alegria, para o outro pode faltar amor. Ou seja, todos nós temos uma necessidade diferente, tá? Seja ela no âmbito material ou no âmbito emocional ou econômico, seja lá qual for. Mas todos nós temos uma necessidade diferente, do mais rico ao pobre. Temos uma necessidade diferente. E por que eu falo isso, professor? Porque a nossa consciência, a nossa personalidade, ela vai sendo moldada de acordo com as nossas necessidades. Tá? Então, se você perguntar para mim o que eu tenho de prioridade na vida, eu vou passar para você uma resposta conforme as minhas necessidades. Porque a minha consciência ela é formada com objetivos em atender às minhas necessidades. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. E cada uma das pessoas é desse jeito. Tá? Nós somos formados a partir, ou tendo como base também, os nossos princípios de necessidade. Então, vamos lá. Se todos nós temos uma necessidade específica, nós nunca seremos iguais. Eu falo no sentido de consciência, tá? A nossa consciência nunca vai ser igual, porque temos necessidades diferentes e tendencialmente consciências diferentes, ok? Só que quando Freud chega com a ideia, eu até coloquei por último aqui no nosso slide, mas seria o primeiro, mas não deixa também de trazer, em tese, a estrutura que ele cria. Então, Freud ele diz assim, ó, existe uma forma de fazer referência à consciência humana e é como se ele dissesse assim, eu vou criar um modelo e nesse modelo todas as mentes vão se encaixar. E aí você vai me dizer, professor, como é que todas as consciências se encaixam em um modelo se o senhor acabou de falar que todas as consciências são diferentes? Né? Porque nós temos necessidades diferentes. E aí Freud cria como se fosse um modelo padrão, tá? Para a nossa consciência. E dentro desse modelo ele cria ali, segundo Freud, a estrutura psíquica humana, né? Essa que eu coloquei lá em última opção ali, tá? A estrutura psíquica humana, ela é formada por essas três partes aí que vocês estão vendo, o id, o superego
e o ego. Então, independente de ser rico, pobre, alto, magro, preto, branco, gordo, magro, cabeludo ou sem cabelo, seja lá como for, toda a consciência humana, ela é estruturada através desses três pressupostos aí, dessas três etapas, o id, superego e o ego. Mas o que cada uma delas traz para a gente, né, professor? O que cada uma delas representa? O id, na concepção freudiana, né, seria o espaço de armazenamento e formação da pessoa, tá? As pessoas, elas armazenam todas as informações que são passadas por ela durante um tempo, né, durante a vida, elas vão armazenando nesse id, e elas vão formando a sua consciência, tá? Ou seja, o id nosso, é como se fosse o nosso HD, né? A nossa memória, a memória do computador ali. A gente que usa tanto o computador e tal, como se fosse o nosso pendrive, que ele vai armazenando, só armazenando, armazenando todas as informações. Desde criança, tá? E o pai diz, filho, é aquilo, a escola diz, faça assim, a sociedade diz, faça isso, a TV diz, faça isso. Então, todo mundo vai trazendo diariamente inúmeras informações e você vai guardando no id, tá? Uma pergunta, né, que você pode me fazer, professor, já que o id é uma memória, e toda memória, algum dia, ela não vai encher, né, ela não vai superlotar, e aí eu vou automaticamente vou te falar que sim, né, tendencialmente o id ele vai armazenar essas informações, mas o id, segundo Freud também, ele tem uma capacidade de limpeza, né? Eu não diria de limpeza, é uma capacidade de prioridades, tá? O id, ele vai priorizar aquilo que você mais usa. Não é que as informações serão apagadas, tá? Mas elas serão... você vai ser mais lembrado daquilo que você mais utiliza no momento, tá bom? Então, se eu tenho ali uma formação em, vamos supor, em advocacia, por exemplo, então na faculdade você aprende diversos tipos de direito, mas na sua prática diária você vai apenas falar sobre, ou vai atuar apenas na área do direito criminal. Nesse exemplo, tá? Utilizando esse exemplo, não é que isso aconteça na prática, mas utilizando esse exemplo, é como que se não é que sua consciência vai apagar os outros conhecimentos que você teve, mas ela vai priorizar aquilo que você mais usa, tá bom? Então o id, ele vai armazenar e vai dar prioridade àquilo que você mais usa diariamente. O superego, então, só para fechar, tá? O id é como se fosse o espaço de armazenamento, de possibilidades, né? O id me diz o que eu posso fazer. O superego, segundo Freud, é como se fosse o espaço de negação, tá bom? Então, provável que ele fala no nosso livro didático mesmo que o superego é um espaço formado pelos nãos dos pais. É o espaço de limitação, tá? Se o id armazena as informações e me diz o que eu devo fazer, o superego me fala até onde eu devo fazer, tá? Então, alguém me diz o que fazer e o superego me diz até onde eu devo fazer. Obviamente, como já falei, né, é um espaço formado pelos nomes dos pais, mas eu não sei se vocês conseguem perceber. Se eu tenho alguém que me diz direto o que fazer e me deixa fazer, e alguém que me diz o que eu não devo ou até onde devo fazer, né, eu tenho um conflito, eu tenho uma briga aqui. Né? Então, diariamente eu vou ter esse conflito. Faço, não faço. Faço, não faço. Faço, não faço. Porque um armazena e me diz que faz. O outro, ou eu tenho a probabilidade de fazer. O outro armazena e me diz até onde, ou não faça. Então, como é que eu resolvo esses conflitos? Né? Eu resolvo esses conflitos através de uma instância do nosso consciente chamada ego. O ego é quem resolve, segundo Freud, os conflitos do id e do superego. Isso na prática seria mais ou menos o seguinte, tá, gente? Nós chegamos, imagine todos nós na sala de aula, tá? E existe uma regra de que os alunos não devem subir na cadeira, tá? E vocês recebem aquela regra e vocês armazenam a regra no id, tá? A regra fica armazenada no id. E o seu superego, quando você pensa em subir, tá? Quando você pensa em subir, o seu superego diz não suba, porque você recebeu a informação de que não é correto subir na cadeira
E o seu superego vai delimitar esse espaço, não suba na cadeira. Mas em algum dado momento, você precisa fazer algo ou fazer um trabalho, e aí, tendencialmente, você precisa subir na cadeira para colar um cartaz ou algo do tipo na parede. Naquele momento, mesmo que a sua ação seja boa, o seu subconsciente ele vai colocar essa dúvida em xeque, né? Subo ou não subo? Subo ou não subo? O ID vai dizer, eu preciso subir na cadeira para colar o cartaz, porque um colega pediu, porque um professor me pediu, porque alguém da coordenação me pediu. Mas o seu superego vai dizer que aquela ação, eticamente falando, não é uma ação legal. Tá? Porque a escola determinou que ninguém pode subir na cadeira. E aí quem vai decidir esse confronto? O ego. Então, se vocês observarem bem, esses três quesitos, esses três pontinhos, né, eles fazem parte da nossa consciência. E há um detalhe, segundo Freud, essa estrutura, nós colocamos ela em prática diariamente, agora mesmo, vocês estão colocando ela em prática. Quando vocês decidem assistir e não assistir a aula, quando vocês decidem fazer algum tipo de anotação ou não fazer. Nesse momento, vocês estão colocando o id, superego e ego em ação. Como, professor? Então, o professor está falando aqui. Agora, vocês estão armazenando as informações no ID, tá? Então, tendencialmente, eu estou falando para vocês agora, armazenem as informações, porque vocês terão facilidade para fazer a minha atividade na próxima semana. E aí, aí você está com preguiça, né? Acordou agora, é um pouquinho cansado de alguma tarefa que já fez, e aí o seu superego não quer fazer, tá? E aí o que você vai fazer? Vai começar o conflito, né? Faço ou não faço? Anoto ou não anoto? E aí o seu superego não quer fazer por algum motivo e o seu id diz que você precisa fazer para ter facilidade. Quem resolve esse problema? O ego, tá? Então a gente coloca tudo isso em prática em todo momento, tá bom, gente? Foi um prazer passar esse conteúdo para vocês. Não esqueçam, né, a nossa consciência, segundo Freud, a nossa estrutura psíquica humana é formada por id, superego e ego, tá bom? Um abraço e até a próxima.